Olá, meus amigos, bom dia. Qual será a principal característica de um verdadeiro apóstolo? Um apóstolo, ele é o representante de um pensamento doutrinário. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, foi preparado e legitimado pelo próprio Jesus, como está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15. Paulo foi um fiel representante da vontade de Jesus. E ele, Paulo, afirma que o evangelho pregado por ele não foi aprendido de homens, mas sim pela própria revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, diz, no capítulo 9, verso 15, que esse é um escolhido por mim. Esse, Paulo, é um escolhido por mim para me representar dentre o povo de Israel, dentre os reis e dentre os gentios. Então Jesus ali estava legitimando o apóstolo Paulo. E todas as atitudes e todas as palavras do apóstolo Paulo foram legítimas, verdadeiras, genuínas, autênticas, porque ele, apesar de ter sido antes um perseguidor da igreja, tornou-se em um ferrenho defensor do cristianismo. E foi Jesus quem legitimou. Paulo carregava então em suas palavras a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vejo com muito pesar que a comunidade espírita presta muita reverência ao seu apóstolo. Não sei quem foi que deu credibilidade ao apóstolo do Espiritismo chamado Leon Denis. O senhor Leon Denis, eu fiz uma pesquisa básica e nós pudemos evidenciar que ele é um seguidor de Allan Kardec. E como seguidor de Allan Kardec, ele ajudou a difusão do espiritismo kardecista. E ele escreveu um livro, O Cristianismo e o Espiritismo. E nesse livro ele é bastante claro. Ele não esconde a disposição do seu coração e do seu espírito. Leon Denis, tão respeitado e tão admirado e tão homenageado no meio espírita, é um homem que precisa ser conhecido pelos próprios espíritas e por todas aquelas pessoas que estão veredando pela doutrina espírita. Eu faço isso, digo isso não como afronta, mas como apologista do cristianismo e para mostrar a toda a comunidade espírita que nós cristãos nos baseamos na seriedade, nos documentos bíblicos, das verdades ditas por Jesus. Mas também quando nós identificamos as personalidades anticristãs, nós fazemos questão de nós divulgarmos isso, para que as pessoas não sejam cativas de certos líderes, de certos homens ou de certos apóstolos, que na verdade são inimigos do cristianismo. Para não permitir ou para dificultar que esses falsos apóstolos venham a criar falsas seitas cristãs.
se o espiritismo se declara espírita, muito bem. Mas quando o espiritismo se declara cristão, ele está envolvendo toda a comunidade cristã. Todos os protestantes, todos os evangélicos e até mesmo os católicos romanos têm o direito e a obrigação de manifestar publicamente esse repúdio. Porque o senhor Leon Denis, ele demonstra em seu livro, e nós vamos ver aqui, uma atividade intelectual e espiritual voltada contra a obra salvadora de Jesus. Então, aonde aparecer o senhor Leon Denis como divulgador de alguma coisa cristã, nós estamos aqui prontos para mostrar que o senhor Leon Denis é representante de alguma coisa ou de alguém, mas nunca foi representante do cristianismo. Eu tirei apenas aqui um parágrafo do livro do senhor Leon Denis, O Cristianismo e o Espiritismo. No capítulo 7, ele fala sobre os dogmas, o sacramento, os cultos. E ele é bastante enfático, bastante claro em suas declarações. Ele começa dizendo aqui, numa altura do capítulo 7, o seguinte: não, a missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. Então, ele está fazendo a sua primeira declaração de desdém à obra de salvação cristã. Ele nega que a missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O que Jesus disse? Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o sangue da nova aliança, sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. E nós sabemos que a remissão dos pecados é condição sine qua non para que alguém adquira uma personalidade, um caráter cristão. Então, o senhor Leon Denis se mostra antagônico às declarações de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós cristãos, de toda a comunidade cristã, sabemos que no sangue remidor de Jesus está a criação de toda a comunidade cristã. Então, se alguém se intitular cristão, tendo como base o apostolado do senhor Leon Denis, está numa situação muito constrangedora e praticando muito um contrassenso, porque esse homem não é representante do cristianismo e nunca teve realmente uma disposição cristã em seu coração. Mas ele continua nas suas declarações. E vem uma agora também bastante séria. Ele diz: o sangue, mesmo o sangue de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Muito bem. O senhor Leon Denis aqui mostra agora o espírito do anticristo. O senhor Leon Denis se manifesta com prova documental como um homem que não aceita a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho para o senhor Leon Denis uma passagem da Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho
sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que Deus adquiriu com o seu próprio sangue. Quando foi que Deus adquiriu a sua igreja com o seu próprio sangue? Por intermédio de Jesus martirizado, Jesus crucificado. Então, o senhor Leon Denis, ele faz questão de manifestar no seu livro o seu repúdio à obra salvadora de Deus em Cristo. Então, na sua segunda declaração, ele mostra-se inimigo do cristianismo. Se alguém seguir ou prestar culto a esse moço, não pode ter a aceitação de Deus. Terceira declaração: cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e resgatar-se do mal. Muito bem, parece uma declaração inteligente. É uma declaração de arrogância, de jactância e de autossuficiente. Sempre que o homem no campo espiritual, isso é bíblico, isso é base do cristianismo, sempre que o homem se mostra perante Deus capacitadíssimo no campo espiritual, sem a intervenção soberana de Deus, ele é maldito. Está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta de Deus o seu coração. Então, a cada declaração anticristã do senhor Leon Denis, nós temos uma declaração bíblica. Eu não preciso usar contra o senhor Leon Denis a contextualidade bíblica, para não ficar cansativo nem para mim, nem para os nossos amigos. Cada coisa absurda que ele afirma contra a obra salvadora de Jesus tem facilmente um versículo chave que o desmente. Além dele dizer que cada qual deve resgatar-se a si mesmo da ignorância e do mal, eu não sei de qual ignorância e de qual mal que ele está falando. Eu acredito que ele esteja falando dele mesmo, porque a sua declaração é de total ignorância e malícia frente ao cristianismo. Mas, continuando no seu pressuposto apostolado, o senhor Leon Denis diz: nada de exterior a nós poderia fazê-lo. Ele está dizendo que nenhum agente externo pode resgatar o homem, pode aprimorar o homem, que tudo tem que ser feito segundo os méritos do homem. O homem sozinho precisa galgar as suas conquistas morais e as suas conquistas espirituais. Novamente, o senhor Leon Denis mostra aqui o espírito do anticristo e a negação da vontade de Deus. Para essa afirmativa do senhor Leon Denis, eu deixo aquele texto de Paulo em 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus, que nos reconcilia com Ele mesmo, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos concede o ministério da reconciliação. Então você vê que o senhor Leon Denis afirma uma autossuficiência do homem, autossuficiência para ele e para toda a comunidade espiritualista. Porém, o apóstolo Paulo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
afirma justamente o contrário. Tudo provém de Deus. Por maiores que sejam os nossos esforços, seja o espírita, o católico, seja a comunidade protestante, todos nós temos que fazer sim muito esforço no campo moral e espiritual para nos apresentarmos dignos perante Deus. Entretanto, é a intervenção soberana de Deus e de Cristo que nos permite sermos aprovados perante Deus. Então, mais uma vez, em cada frase, o senhor Leon Denis confessa-se aqui a sua aversão ao cristianismo. E há quem preste homenagem a esse moço. E ele termina com uma coisa também absurda. É o que os espíritos, e espíritos aqui ele faz questão de escrever com E maiúsculo, dando uma dignidade que só ele quer dar ao que ele chama de espíritos. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. A consulta aos mortos é abominável a Deus. No livro de Isaías, o próprio Deus fala: a favor dos vivos seriam consultados os mortos? Um povo que tem Deus precisa do ensinamento, da honra e da dignidade dos espíritos? Então, o senhor Leon Denis, além de estar errado, ele está aqui fazendo uma verdadeira adulação ao mundo espiritual. Ele é um pouco exagerado nisso que ele diz. Ele diz que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Gostei da sua ênfase aqui. O senhor erra, mas gosta de errar bastante. O senhor deve ter contado muitos milhares de espíritos em todos os pontos do mundo. O senhor é um homem que devia ter muitos contatos ou ter viajado muito para fazer uma afirmativa de que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo. Nós vemos aqui o êxtase da loucura, o êxtase de um homem embevecido com uma pseudo-nova doutrina. Um homem que se apraz em mostrar-se publicamente, por escrito, contra a obra salvadora de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Será, não precisam me dizer, será que existem pessoas nesse país que prestam algum tipo de homenagem ao senhor Leon Denis e se apresentam também perante Jesus? Será que há homens e mulheres na nação brasileira que dizem eu sou cristão e prestam algum tipo de homenagem a uma pessoa que faz essa declaração? Eu acredito que um grande número de seguidores do espiritismo kardecista não conhece as palavras do senhor Leon Denis. Ele escreve muito mais. Eu trouxe apenas um parágrafo. E isso é de domínio público. Isso pode ser consultado e muitos têm em casa o livro impresso. Então fica bem claro aqui, quem for adepto desse apostolado que está aqui manifesto, quem der credibilidade e aplauso a esse tipo de declaração, tem o espírito do anticristo. Não adianta discursar, não adianta apresentar papelada, não adianta criar nenhum tipo de argumento. Leon Denis é o apostolado do anticristo.
é um homem que debocha e desdenha da obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aonde houver o espírito desse homem, não existe o espírito cristão. Então, se alguém está tentando veredar por alguma doutrina espírita que seja cristã, ela não existe. Ela não existe. Se alguém já é adepto do espiritismo, que fique sabendo e leve em consideração que para ser espírita, especificamente kardecista, é condição sine qua non que seja inimigo da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desafio a que você medite nessas palavras no seu livro ou no acesso que você tiver a esse documento. Que você tenha um dia bom, um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.